Fala, torcedor. Aqui é o 12º jogador e estamos de volta. Eu sei, eu desapareci, eu sumi do YouTube, né? Mas estava ainda presente no TikTok e no Instagram, mesmo que pouco, mas estava, tá? Muito por conta dos meus horários, tá, galera? Eu comecei a trabalhar e começou a demandar muito, né, de mim, a faculdade, né? Eu tô entrando no último ano, na verdade, estou fazendo, né, o último ano da faculdade de jornalismo, então tá uma loucura, tá? Foi aí os 6 meses iniciais desse último ano que foram dificílimos, monografia, trabalho pra lá, trabalho pra cá, uma doideira, né? E como eu disse, eu também comecei a estagiar, então, cara, sim, o tempo tá escassíssimo, né? O tempo que eu tive pra gravar, eu priorizei fazer os conteúdos lá pro TikTok e pro Instagram, que são os conteúdos mais rápidos, né? Até porque demandam menos produção. Aqui no YouTube são vídeos que demandam muita produção, como este que vamos fazer no dia de hoje, né? A segunda tier list aqui do 12º jogador no ano, a gente que já fez uma do Brasileirão antes do começo do Brasileiro de 2026, e agora vamos fazer do campeonato mais importante do futebol, mais importante dos esportes, talvez, né, que é a Copa do Mundo. Eu acho que só briga ali com a Olimpíada para saber qual que é mais importante, mas para o futebol, obviamente que é a Copa do Mundo. Então vamos falar e fazer aqui, né, a tier list da Copa do Mundo. Vamos elencar aqui as 48 seleções dentro dessas categorias que eu coloquei aqui, né, inicialmente, que são os 12 times que vão cair na fase de grupos, os 20 que vão passar para os mata-matas, mas vão cair, 8 que vão incomodar, 5 que vêm para brigar e as 3 que são favoritas. Lembrando, Copa de 2026 agora tem 48 seleções. As fases de grupos tem grupos de A a L, né? Os 2 melhores colocados desses grupos avançam para o mata-mata e os 8 melhores terceiros também chegam nos mata-matas, e os mata-matas agora começam nos 16 avos de final e não nas oitavas. Então tem 104 jogos ao todo na Copa, e antes, para você ser campeão, você tinha que ganhar 7, tecnicamente, agora são 8 jogos por conta da adição dos 16 avos de final. Mas vamos lá, não posso enrolar, é claro que antes da gente começar a nossa tier list, eu quero pedir encarecidamente para você se inscrever aqui embaixo, curtir esse vídeo, compartilhar o nosso canal, compartilhar esse nosso conteúdo e também hypar ele, porque dessa forma você fortalece demais o meu trabalho. E eu prometo que agora, nessa época de Copa do Mundo, eu vou estar 100% dos dias aparecendo por aqui, tá? Eu quero aparecer todos os dias para fazer algo. Provavelmente nessa quarta-feira sai a tier list, né, que é essa aqui que eu estou fazendo, e amanhã, creio eu que eu vou fazer a minha simulação, tá? Eu acho que vai sair na quinta, não, vai sair na quarta o tier list, tô até perdido nas datas, hein? E na quinta sai a simulação, quinta que tem a abertura da Copa. Então a simulação sai antes da abertura, antes do início, para vocês verem aqui qual que vai ser a minha simulação. Vou tentar ser o mínimo clubista pro Brasil possível. Tá, Gabriel, você acha que o Brasil vai ser campeão? Acho que não, tá? Sendo bem sincero, se olhar assim o futebol e tudo que eu acompanho, por acompanhar várias seleções, acompanhar e viver praticamente o futebol 90/7 para mais, né? Cara, eu acho que não. Mas como torcedor, é difícil de opinar, porque obviamente eu acredito que o Brasil pode ser hexa por peso de camisa e por a gente ter um baita de um treinador e uma seleção muito qualificada na minha visão. Não tá jogando bem junto? Não tá jogando bem. Precisa acertar muita coisa? Precisa acertar muita coisa. Mas, né, acho que pode ganhar. Mas isso fica para daqui a pouco. Já já a gente fala de Brasil, vamos começar a tier list falando da Alemanha. A Alemanha que abre, né, esse tier list, tá em ordem alfabética, não sei se tá certo, mas eu fui colocando mais ou menos aí em ordem alfabética, e por isso que a Alemanha abre. A Alemanha que tá no grupo E da Copa do Mundo, grupo que tem Curaçao, Costa do Marfim e Equador, um grupo tranquilinho para a Alemanha. Eu sei que a Alemanha vem de 2 pipocadas monstras em fase de grupos de Copa. Não fez um ciclo bom, fez um ciclo bem abaixo das expectativas. A Alemanha vive nesse momento uma transição, né, de gerações. É o fim completo daquela geração campeã de 14, que também chegou favorita para 18, que tinha Toni Kroos, que já não joga mais. Tem o Neuer, que parece que é interminável, né? Falou que não ia para a Copa, no final das contas foi para a Copa. Tem o Miller, que já não está mais na seleção. Tem um fim de geração aí que tem Sané, que tem Gnabry. Então é um momento de transição, uma mudança dessa galera passando o protagonismo para Wirtz, para Musiala.
pro Schlotterbeck também na zaga, entre outros jogadores alemães que estão surgindo, Holten Mad, né, Undav, que já não é tão novo assim, mas eu acho que já vai estar para 2030 também. Então é uma mudança de geração. A Alemanha está passando por essa transição e não deve cair na fase de grupos, muito por conta da facilidade do seu grupo. Eu acho que a única equipe que pode ameaçar aqui a Alemanha é a Costa do Marfim, que acabou de vencer a França há poucos dias num amistoso, né? Tem uma seleção recheada de bons jogadores, o irmão do Doué, o Diomandé, que fez uma temporada absurda pelo Leipzig, Aguibadu, Indicar, né? Tem uma seleção recheada de bons jogadores. Tem aquele carinha que eu esqueci o nome agora, que jogou no Sunderland, né? E fez uma Premier League muito boa também. Então, assim, cara, tem um time muito qualificado, né? Eu acho que é a única que pode ameaçar ali a Alemanha, que mostrou dificuldades contra os Estados Unidos, nesse último amistoso que eu assisti deles, mostrou ser um time ainda com vários problemas. Por isso, eu vou colocar a Alemanha aqui, cara. Não vai incomodar. Acho que eu posso iniciar com ela não vai incomodar. Talvez ela caia pro passa, mas cai no mata-mata. Mas eu acho que ela vai incomodar pelo peso da camisa, né? Por ser uma seleção que tem ali bons jogadores, como eu citei, Wirtz, Musiala, Havertz, Schlotterbeck, tem o Kimmich, que fez um ano bizarramente, né, astronômico pelo Bayern de Munique, é um dos melhores meio-campistas do mundo na atualidade. Talvez na seleção tenha que jogar de lateral. Vamos ver como é que o Nagelsmann vai tratar essa seleção, vai tratar de escalar essa seleção. Tem o Jonathan Tah, que também fez uma baita temporada pelo Bayern de Munique, tem o Manuel Neuer ainda. Não tem bons nomes, mas é uma seleção que eu acho que vai angariar uma boa Copa do Mundo devido à sua camisa. Eu sei que nas últimas duas pipocou, mas eu não vejo a Alemanha pipocando agora não. Eu acho que a Alemanha tem uma equipe até um pouco menos qualificada, talvez, do que as anteriores. Eu acho que é melhor do que a de 22, mas eu não acho que seja melhor do que a de 18 esse ano. Mas eu acho que tem um grupo mais fácil do que nas duas últimas Copas, né? Em 18, caiu no grupo que tinha Suécia, caiu no grupo que tinha México e Coreia do Sul, né? Então era um grupo mais complicado. A mesma coisa em 22, né? Caiu no grupo da morte, que tinha ali Japão, né? Tinha também a Espanha, né? Se não me engano foi nesse grupo, né? Se a minha cabeça não tá tão ruim assim. Então eram grupos mais complicados, né? É claro que eram favoritos a avançar, não acabaram avançando, mas eu acho que eu vou começar que a Alemanha não vai incomodar. A Arábia Saudita, cara, a Arábia Saudita tem aqui um quesinho diferente nessa Arábia, né? Porque a gente vê um time que não mudou da equipe de 2022, que não era uma equipe forte, né? Os sauditas acharam que investindo no futebol da liga, gastando de fato muita grana para trazer Benzema, Cristiano Ronaldo, Mahrez, entre outros ótimos jogadores europeus que foram para lá, a liga cresceria e a seleção árabe ia começar a ganhar novos talentos, mas não foi o que aconteceu, né? A seleção da Arábia Saudita é basicamente a mesma, o craque ainda é o Al-Dawsari, não tem ninguém que alçou voos maiores, a maioria deles jogam no futebol saudita, que é um futebol muito fraco. Acho que um dos poucos da seleção que joga no futebol saudita é o Abdul Hamid, lateral direito que foi vendido pelo Al Hilal para Roma, hoje já nem tá mais na Roma, tava na sensação do campeonato francês na temporada, que é o Lens, mas assim, não é um jogador, sabe, muito craque, não é um jogador diferente. Então eu não vejo a Arábia Saudita com tanta força assim. Porém, o grupo que a Arábia Saudita caiu é muito acessível. Apesar de ter a Espanha como principal candidata para avançar, né, a gente tem ali um Uruguai que também vive um ciclo tenebroso, tá numa transição de perder Cavani, de perder Suárez, né, de passar o bastão também ali. Eu acho que o Muslera já tinha passado antes, mas o Jimenez já em fim de carreira, o Arrascaeta que não vai, né, jogar a Copa do Mundo muito provavelmente, né, não foi cortado ainda de fato até esse momento pelo que eu me lembre, mas a tendência é que não vá ser titular, então é um problema muito grande. O Uruguai tem muitos problemas, é uma geração fraca, é basicamente o Valverde e o Valverde. Né, e seria o Arrascaeta, mas o Arrascaeta tá mal, o De La Cruz é outro que poderia estar bem, mas tá muito mal, o Araújo também seria um bom jogador, mas tá muito mal, o Darwin Núñez nem se fala. Então assim, é uma seleção com muitos, mas muitos problemas, uma seleção que tem Canóbio, sabe, sendo convocado com frequência, então é complicado. A seleção do Uruguai é muito complicada, tá? E tem um Cabo Verde que tá estreando em Copas do Mundo, é uma seleção que foi sensação nas eliminatórias, mas cara, sabe, eu acho que a Arábia Saudita ela pode complicar a vida do Uruguai, pelo menos. Eu acho que pode complicar a vida do Uruguai, então é um pouco difícil de eu dizer aqui, porque
A Arábia Saudita, a gente lembra dela ganhando da Argentina em 2022, que não era esperado, né? Mas depois foi muito mal nos outros jogos e foi eliminada. Então é muito complicado a situação da Arábia Saudita. Sendo bem sincero, eu nem sei onde colocar a Arábia Saudita aqui, cara. Mas eu vou falar que ela passa e cai nos mata-matas. Por que que eu digo isso? Porque pra mim ela vai dificultar a vida do Uruguai, ela pode passar como um dos melhores terceiros por ali. Eu não consigo cravar que a Arábia Saudita pode ficar de fora. É claro que ela pode acabar perdendo para Cabo Verde, que é um time que tem jogado bem, tem ido muito bem, né, nesses amistosos pré-copa e tal. Então, sabe, é muito complicado essa situação da Arábia. Mano. É muito complicado mesmo. Talvez o mais certo seria botar que eles caem na fase de grupos e eu acho que Cabo Verde chega melhor para a Copa. Eu acho que eu vou fazer isso, rapaziada. Eu vou botar a Arábia caindo na fase de grupos e Cabo Verde talvez ali passando para os mata-matas. Eu vou ver, mas eu vou botar a Arábia caindo na fase de grupos. Vou mudar de ideia aqui ao vivaço para vocês, né? Argentina, cara, a Argentina vem para brigar, não tenho o que dizer. Muita gente falando, geração envelhecida. Eu concordo, a geração tá envelhecendo mesmo. O Otamendi já não é mais o mesmo. O Messi, puramente, não é mais o mesmo. O Di Maria já não tá mais jogando pela seleção. É um time que chega muito para essa Copa impulsionado pelo que fez em 2022? Sim, mas a gente não dá para dizer que o ciclo da Argentina foi ruim e que a seleção é fraca. A gente tem uma seleção que tem Julián Álvares, a gente tem uma seleção que tem Lautaro Martinez, que apesar de muito mal na seleção, é um jogador muito bom em clubes, mais uma vez foi artilheiro do campeonato italiano. Tem o Nico Paz, que jogou muita bola no campeonato italiano. Tem um baita de um goleiro, que é o Dibu Martinez. Sabe, tem um time muito completo ainda. Sei que os meio-campistas viveram altos e baixos na temporada. Eu falo de McAllister, eu falo de Paredes, que tá aqui no futebol sul-americano, mas ainda é um bom jogador que cumpre a função. Então, assim, cara, é um time muito forte ainda. Além de ter o Messi, que, apesar de estar velho, é o Messi, cara. Então é muito complicado, né? E pra mim, a Argentina continua, sim, sendo aí uma das top seleções para poder brigar por esse título de Copa. Acho que dificilmente essa Argentina cai cedo na Copa. Eu sei que tem muita gente falando que a zica do campeão anterior vai rolar com a Argentina vai ser eliminada na fase de grupos. Cara, a França foi campeão em 18, nunca foi para final em 22, né? Isso mostra que não é uma coisa impossível de acontecer da Argentina passar. E o grupo da Argentina com Argélia, Áustria e Jordânia, né? Que é o último. É um grupo fácil, tem que ser bem sincero aqui. É um grupo fácil, só a Áustria ali que pode trazer uma dificuldade ou outra, mas eu acho que a Argentina passa com 100% de aproveitamento, sendo bem sincero. Eu vi muita gente falando, a Argentina fez amistosos contra seleções horríveis, né? Hoje, por exemplo, tá jogando contra a Islândia, né? Na verdade vai jogar ainda, que às 10 horas eu tô gravando às 9. Então, assim, são amistosos fracos, jogou contra times horrorosos, eu concordo. A Argentina jogou muitas vezes andando no campo, mas mesmo andando no campo, e nem aí pra nada praticamente, cara, patrolhou a eliminatória sul-americana, algo que também não é difícil, mas patrolhou todo mundo, passou por cima até do próprio Brasil. Então é uma seleção que, cara, vai jogar muita bola provavelmente na Copa do Mundo e deve sim ser uma das seleções que vai brigar. Argélia, cara, Argélia pra mim pode ser uma passível equipe de terceira colocação de grupos, tá? Pode ser uma passível terceira colocada ali desse grupo da Argentina, né, cara? Então é um pouco complicado. Essa questão de passar os melhores terceiros complica um pouco os palpites aqui numa tier list, né, cara? Porque, sabe, é difícil, mano. É difícil de caramba. Pra caramba a gente elencar quem que pode passar em terceiro, quem que não vai no final das contas. A gente fica meio assim, né? Dessas seleções, cara. Mas a gente tem uma seleção da Argélia que, como eu disse, tá no grupo da Argentina e Áustria, que pra mim são duas melhores seleções. A Áustria decaiu de nível, né? Foi muito bem na Euro, mas depois decaiu de nível, né? Por completo, com o trabalho do Ralf Rangnick. Mas ainda pra mim é uma seleção melhor do que a Argélia, apesar da Argélia ter nomes como Mahrez, ter o Nouri, entre outros nomes que agora me falam. Tem aquele jogador do Feyenoord também, que é rabisqueiro, pontinha rápido. Tem alguns bons nomes essa seleção da Argélia, mas, sabe, eu não consigo ver tanta coisa aqui não, cara. Sendo bem sincero, não consigo ver tanta coisa aqui não. Mas, cara, se ela arranca um empate contra a Argentina, tipo, ou contra a Áustria e provavelmente vence a Jordânia, cara,
seleção que faz 4 pontos no grupo. E aí, passando os melhores terceiros, eu acho que pode passar para os mata-matas. Por isso que eu vou ali, não cai no mata-mata, mas vai passar. Acho que vai aí pros 16 avos a equipe da Argélia. Beleza? Essa aqui é a Austrália, não se confundam, né? Nova Zelândia tá aqui embaixo. A Austrália se lascou um pouquinho, né? Eu preciso dizer isso aqui para vocês. A Austrália se lascou um pouquinho, né? Eu acho que é uma seleção fraquíssima, tá? É uma seleção bem fraquinha, que caiu num grupo que para mim tem 3 seleções mais fortes que ela. Estados Unidos, Paraguai e Turquia. Aqui a Austrália se lascou, tá? A Austrália se lascou legal, porque tem uma seleção que é fraca, para mim é bem pior do que a de 22, tá? Apesar de ter alguns nomes de 22, é uma seleção que, sabe, não se renovou bem, eu acho que piorou o elenco que tinha em 22 e caiu num grupo onde tem 3 seleções que não são, nossa, que seleções fortes, que vão brigar, sabe? Não tem nenhuma seleção que vai estar, por exemplo, não vem pra brigar, né? Mas tem seleções que podem até colocar, não vai incomodar. Por exemplo, né? Eu vejo a Turquia com muito potencial, né? Uma seleção que tem Arda Güler, que tem Kenan Yıldız, que tem Çalhanoğlu, que tem bons nomes aí distribuídos pelo futebol europeu, pode incomodar. Vai, eu acho que não, mas pode ser que incomode, é um time melhor do que o da Austrália. Paraguai, cara, desde a chegada do Gustavo Alfaro, é outro time. É um time que ganhou muita casca, que virou um time muito competitivo, fez amistosos contra times fortes da Europa e deu trabalho, meu amigo. Sabe, pegou o Brasil lá no Paraguai e venceu o jogo jogando muito melhor do que o Brasil. Eu sei que era outro momento, mas, cara, é uma seleção muito competitiva, que tem Gustavo Gomes, que tem Enciso, e entre outros nomes, cara, que eu acho que podem dar trabalho. E tem os Estados Unidos, que vai estar impulsionado por estar jogando dentro de casa. E tem uma seleção que tem bons nomes. Não é nenhum jogador craque, nenhum, pô... Mas tem bons nomes. A gente fala de Pulisic, a gente fala de McKinney, que em muitos momentos carregou a Juventus junto com o Yıldız nessa temporada que passou. A gente fala do Dest, que tudo bem, foi mal na Europa, mas lá no PSV joga bola. A gente fala do Aronson, que fez um golaço no amistoso contra a Alemanha agora. Se você pegar o jogo dos Estados Unidos contra a Alemanha, cara, me desculpe, os Estados Unidos é um time que vai para os mata-matas e pode incomodar nos 16 avos. Então eu enxergo dessa forma e para mim a Austrália cai na fase de grupos aqui, tá? Não deve avançar porque pegou um grupo onde tem 3 seleções que não são nenhum bicho-papão, mas são 3 seleções fortes, tá? São 3 seleções melhores que ela. Então eu enxergo dessa forma a equipe da Austrália. Agora vamos para a Bélgica, né? Vamos para os guerreirinhos belgas que pegaram um grupo muito tranquilo, né? Grupo que tem Irã, Egito e Nova Zelândia. Nova Zelândia é muito fraca, é uma seleção que basicamente vive de lançamento para o Christian Wood, pro Chris Wood, né? Atacante do Nottingham Forest, maior artilheiro da seleção da Nova Zelândia na história, e vive só disso. O Egito jogou agora contra o Brasil, uma seleção fraquíssima. O Brasil fez um jogo bem ruim. Se tivesse jogado bem mesmo, tinha que ter goleado também o Egito, que é uma seleção muito fraca, depende demais do Salah e do Marmoush. Marmoush foi muito mal contra o Brasil, inclusive. E é uma seleção que tem um sistema defensivo muito frágil, então não consigo ver esse Egito com algum potencial. O Irã é uma seleção que perdeu boa parte dos seus bons jogadores, né? Basicamente só o Taremi, que segue aí jogando ainda em um bom nível. O Azmoun, eu acho que nem foi para a Copa convocado no final das contas, está jogando nos Emirados Árabes Unidos, então decaiu muito também o nível da seleção do Irã. É um grupo que está meio aberto na minha visão e a Bélgica é a favorita para passar em primeiro. E aí, passando em primeiro, cara, deve ser uma equipe que deve chegar ali numas quartas de finais, né, numas oitavas. Eu acho que a Bélgica tem potencial para isso. Pegou a Croácia agora no amistoso, patrolhou a Croácia. Então é um time que ainda tem, né, resquícios daquela ótima geração belga, De Bruyne, Courtois, Lukaku, mas tem o surgimento do Doku, né, como um outro nome, mas é uma seleção que também não me apresenta muita coisa, tá? Mas eu acho que ela vai ficar inicialmente aqui junto com a Alemanha, mas atrás da Alemanha. Eu acho que a Alemanha tem mais para mostrar do que essa Bélgica. Eu acho que essa Bélgica deve chegar mais ou menos numas quartas ali, eu imagino. O Brasil eu vou deixar por último, tá? Não vou falar do Brasil agora, vou deixar o Brasil para ser o último, né, senhoras e senhores, para dar aquele suspensezinho, né? Vamos deixar o Brasil aí para ser o último. É claro que
vai se encaminhando aqui a tier list, vocês vão imaginar de onde eu vou colocar o Brasil, mas eu vou deixar ele para ser o último, pra gente falar um pouco mais, né, detalhar um pouco mais sobre o Brasil. Eu acho que vai ser interessante. Bósnia, cara, a Bósnia pra mim vai passar para os mata-matas. E por que você está dizendo isso, Gabriel? Porque eles estão no grupo B da competição, grupo que tem Suíça, Catar e Canadá. O Canadá, olha, gente, é uma seleção fraquíssima. O Alphonso Davies é um cara que a gente não sabe se vai estar apto para jogar, se não vai estar apto para jogar. A gente viu na última Copa América que os caras disputaram em 24, uma seleção horrorosa, assim, é muito ruim, sabe? É muito fraca, mano. É uma seleção fraquíssima que chega pior do que chegou na Copa passada. Acho que na Copa passada o Buchanan estava no momento melhor do que está agora, o próprio Alphonso Davies estava melhor, o próprio Jonathan David estava melhor. Acho que tem vários jogadores que até têm qualidade, mas que, sabe, vivem momentos abaixo na carreira. O melhor deles ainda é o Alphonso Davies, mas o Alphonso Davies viveu uma temporada de altos e baixos no Bayern. E foi uma temporada tão coesa como todo o elenco do Bayern. Então eu não consigo enxergar esse Canadá como uma equipe forte. Óbvio que tu vai estar jogando em casa, né, o que pode pesar um pouquinho, mas sendo bem sincero, eu vendo o que a Bósnia fez contra a Itália, eu não posso deixar essa Bósnia prever ou imaginar que essa Bósnia vai perder ponto contra esse Canadá. Tá, a Bósnia ela chega pra Copa, cara, assim, muito bem estruturada. Né? Eu sei, a Itália não é nenhum bicho-papão, né? A Itália já não é bicho-papão há um bom tempo. Foi pra terceira Copa do Mundo sem se classificar, não vai para uma Copa do Mundo desde 2014, eu sei. A última que os caras foram foi aqui no Brasil. Então é uma Itália, obviamente, muito mal. Mas, cara, a Bósnia eliminou os caras, assim, jogando muito melhor. A Itália não deveria nem ter levado o jogo pros pênaltis, sabe? A Bósnia jogou muito melhor que a Itália. Eu assisti o jogo praticamente completo, cara. Então, assim, não tem que dizer. O Catar é um time horrível. O Catar é um time muito fraco. Um time com muitos problemas. É um time que só tá aí por um milagre, né? Eu imaginava que o Qatar nunca fosse para uma nova Copa do Mundo. Se fosse com 32 seleções, provavelmente não estaria. Não estaria. Só tá aí porque tem 48 seleções. Por isso que o Qatar tá aí. O trabalho do Lopetegui é horroroso. A seleção do Qatar é mais ou menos igual à da Arábia Saudita, mas consegue ser pior, né? Porque é uma seleção recheada de jogadores da Liga do Qatar, que é uma liga fraquíssima, uma liga, assim, pouco vista, vamos dizer assim, e que é um time fraco. A gente viu na Copa passada. E tem a Suíça, que vai ser o bicho-papão desse grupo. Então eu vejo como o segundo melhor time do grupo a Bósnia. Por isso eu coloco a Bósnia passando, mas caindo nos mata-matas, tá? Cabo Verde, cara. Cabo Verde, como eu disse, tá aqui a situação de Cabo Verde. Ela é bem complicada juntamente com essa Arábia Saudita. Tá, mas eu até pensei em colocar um dos dois no passa, mas cai nos mata-matas, mas eu vou acabar aqui, eu acho que deixando o Cabo Verde também caindo na fase de grupos, tá? Eu acho que Cabo Verde vem de um momento muito bom. Gente, como eu disse, eu acompanhei, né? O Cabo Verde aí nesses dois últimos amistosos, passaram tranquilos nos amistosos, né? 2 goleadas, 2 jogos muito tranquilos mesmo, mas são contra seleções mais fracas, né? São contra seleções sem muito holofote, e cai num grupo onde eu enxergo ele ali com um potencial de talvez ir pro mata-mata, caso faça uma campanha histórica, e pode ser que faça, né? Fez já uma campanha histórica nas suas eliminatórias, pode ser que faça também na Copa do Mundo, mas eu acho que é um sarrafo muito mais alto para Cabo Verde, e infelizmente eles não devem passar da fase de grupos. Eu vejo dessa forma, tá? Eu acho que a Arábia Saudita, por exemplo, tá à frente, e a Austrália também. Acho que Cabo Verde é uma das piores seleções da Copa do Mundo, muito provavelmente. Torço muito por Cabo Verde, né? Eu acompanho o Brownie nas redes sociais, a gente vai se apegando pela história da seleção de Cabo Verde, né? A gente viu aí o Brownie acompanhar, né, essa trajetória de Cabo Verde, tem sido muito bacana, inclusive, né, o Brownie aí no TikTok, se você não acompanha, né, acho que o que eu acho difícil, né, o Brownie é muito mais conhecido do que eu, então é isso, né, senhores. O Canadá, cara, como eu disse, né, o Canadá ainda tem potencial de passar como terceiro desse grupo, por exemplo, empatar com a Bósnia, ganhar da Arábia Saudita e ser uma questão ali de saldo de gols contra a Suíça, pode ser uma coisa dessa, mas eu acho que o Canadá não deve passar da fase de grupos, é uma seleção muito fraca, uma seleção muito frágil, muitos problemas, seleção fraquíssima, rapaziada. Me desculpe, mas não consigo ver esse Canadá avançando. Talvez com o melhor terceiro, e aí a gente vai ver como é que a gente vai distribuir essas coisas aqui, né? Depois a gente vai ver como é que a gente vai distribuir certinho na tier list. Catar é outro que para mim cai na fase de grupos. Como eu já adiantei ali na análise
da Bósnia. É um time muito fraco, tem mais problemas ainda do que a própria Arábia Saudita. Então eu não enxergo o Catar. Até eu acho que o Cabo Verde é melhor que o Catar, tá? O Catar, pra mim, é uma das piores seleções dessa Copa. É um time muito, muito fraco, um time muito frágil. Então tem muitos problemas esse time do Catar. Aqui chegamos na primeira surpresa, tá? Pra mim, a Colômbia é uma das possíveis seleções que vai incomodar. Uma seleção que fez um ciclo muito sólido, tá? O Néstor, argentino, né, técnico deles, trouxe um padrão de jogada desse time muito bom. Esse time foi para uma final de Copa América contra a Argentina e deu ali um calorzinho na Argentina, de certa forma, né? E viveu um ciclo muito bom. Tem, para mim, um dos melhores atacantes do mundo hoje, que é o Luiz Dias. Além de, entre outros, né? A gente tem o Rames Rodrigues, que cresce nessa seleção. Tem jogadores do futebol brasileiro, a gente fala de John Arias, a gente fala do Richard Rios, que saiu há pouco tempo. Cara, é uma seleção forte. Eu acho que o maior problema da seleção da Colômbia é o goleiro. Eu acho que a seleção da Colômbia hoje não tem um goleiro capaz de ser um goleiro que leve eles muito longe de uma Copa ou para uma disputa de pênalti ou algo desse tipo. Eu acho que o goleiro pode ser um fator decisivo para essa Colômbia mal. Né? Tanto os goleiros, eu acho que quanto as laterais. De resto, cara, é um time que tem ainda bons zagueiros, apesar de zagueiros mais velhos, né? A gente fala de Mina, a gente fala de Lucumí, de Davinson Sanches, mas ainda são zagueiros de bom nível, acho que podem fazer uma boa Copa, e eu só enxergo problemas nas laterais e no gol. De resto, é uma seleção que tem muito potencial, uma seleção que pode sim causar muitos problemas, e é uma seleção que pode derrubar grandes pelo caminho. Eu vejo a Colômbia com esse potencial pelo ciclo que fez, pela solidez que esse time criou desde a chegada do Néstor. Então, assim, cara, eu vejo a Colômbia como esse time que vai incomodar, tá bom? A República Democrática do Congo tá no grupo da Colômbia, né? Grupo que também tem Portugal e também tem Uzbequistão. E, cara, por incrível que pareça, a República Democrática do Congo não tem um time ruim, tá? Tem uma seleção com bons jogadores, tá? Uns jogadores conhecidos, né? A gente fala de Mbemba, que hoje tá no Lille, mas já teve passagem por Olympique de Marseille, entre os outros times. A gente fala de Wan-Bissaka, que tentou por muito tempo jogar na seleção inglesa, jogou um, jogou outro, mas se naturalizou aí se naturalizou congolês de fato e vai pra Copa com o Kong, que é um lateral que, pô, não é que lateral, mas é um bom lateral. A gente fala de Bakambu, cara. Sim, Bakambu, aquele mesmo. Já tem 35 anos, mas é um cara que sabe fazer gol. Então tem uma seleção que tem nomes, sabe? Você abre, por exemplo, o seu álbum da Copa pra falar do Congo, cara, e você vê, né? Ali, bons jogadores nessa seleção, mas infelizmente caiu num grupo onde ela vai sofrer. Acho que tem possibilidade contra o Uzbequistão? Tem possibilidade contra o Uzbequistão. Eu acho que são seleções ali de patamares bem parecidos. Mas eu não consigo ver, sabe, indo longe. Acho que eu vou ser obrigado a colocar ela aqui caindo na fase de grupos. É complicado porque é uma seleção que eu vejo alguns bons nomes, né? Mas é difícil de colocar. Obviamente que quando a gente terminar essa sequência de seleções, colocando ali na fase de grupos e tal, vai ter uma outra que vai descer, tem uma outra que vai subir. Eu vou arrumar isso de fato no momento final, mas eu acho que inicialmente tem que ser aqui no Cai na fase de grupos. Coreia do Sul. Cara, Coreia do Sul é um impasse. Por quê? Porque é um time que eu não vejo como um time horroroso. Tá no grupo A da competição, que é um grupo que, para mim, é muito fraco, né? México, África do Sul e República Tcheca. São 4 seleções que não dá para imaginar nada. Óbvio que o México é amplamente favorito para passar em primeiro por estar jogando em casa. Eu acho que o México vai se aproveitar muito por estar jogando em casa, por estar diante da sua torcida. A gente sabe como é a torcida mexicana. Então acho que o México vai se aproveitar disso. E a segunda vaga tem ali a briga com a República Tcheca, que é um time que foi muito mal nas eliminatórias europeias, na repescagem. Foi buscar contra a Irlanda, foi buscar contra a Ucrânia, né? Assim, é um time frágil, mano. É um time com problemas, sabe? O Patrick Schick não vive um bom momento. O Susek, que é o capitão desse time, também não. Então, cara, eu vejo a Coreia do Sul passando pros mata-matas. Eu sei que tem muita gente que vai falar, pô, tu é louco, a Tchequia é melhor. Mas eu não acho, cara. Essa Tchequia tem muitos problemas. A Tchequia pode passar como uma das terceiras. Eu acho que a Coreia do Sul vai acabar indo no embalo aí dessas melhores terceiras. A África do Sul deve ceder ponto pros 3 times.
Quem empatar com a África do Sul provavelmente está eliminado na fase de grupos. Mas aí também não dá para prever tudo aqui também, né? Tier list é feita de erros. No final das contas, vocês vão estar aí no chat, né, do YouTube me criticando, dizendo que eu fiz loucura, né, as cagadas que eu fiz, né? Depois isso aqui vira meme. Os prints disso aqui viram meme. Né, todos os erros que eu cometi, né, depois do fim da Copa. Mas acontece, né? Eu acho que a Coreia, pra mim, é um time melhor do que essa Tchequia, cara. Essa Tchequia, ela é confusa demais. Esse grupo é muito confuso, eu não consigo ter... Eu só acredito que o México vai bem porque vai estar jogando em casa. De resto, meu amigo, não consigo acreditar em ninguém. Costa do Marfim, cara, a Costa do Marfim aqui vai passar para os mata-matas. Vai passar, mas vai cair nos mata-matas. Eu acho que é um time que, como eu disse na análise da Alemanha, tem bons nomes, tem assim, um ciclo muito forte. A Costa do Marfim voltou a se classificar na Copa do Mundo, né? A última tinha sido em 2014, se não me engano, né? Aqui no Brasil. Cara, se classificou de forma invicta, né? Jogou 10 partidas, ganhou 8, empatou 2, não sofreu nenhum gol, né? Os dois empates foram em 0-0, sem sofrer gols. Então, assim, uma seleção muito forte, mano. Uma seleção que tem bons nomes, como eu disse, né? Eu já disse lá no início na análise da Alemanha, então eu vejo essa seleção da Costa do Marfim chegando longe, mano. Chegando longe não, talvez umas oitavas ali no máximo, ou talvez caia nos 16 avos, depender dos confrontos, mas é uma seleção que vai pro mata-mata, isso eu tenho quase certeza, tá? Croácia, cara, Croácia é complicado da gente não colocar que ela vai incomodar. Ainda mais pelo repertório que ela vem trazendo nas últimas Copas. Né? A gente viu uma trajetória em 2022 incrível, onde eles conseguiram ir para a final, eles bancando ótimas seleções pelo caminho. E em 22, cara, eliminando o Brasil, passando pelo Japão, que passou do grupo da morte. Então, assim, cara, chegando numa Argentina e, assim, causando um certo medo na Argentina de fato. Né? É uma seleção que está envelhecida, que tem um ciclo um fim de era de Kovacic, de Perisic, de Modric e tal, uma passagem de bastão, né? E tem poucos jogadores bons ofensivamente que estão surgindo, né? Acho que defensivamente até tem bons, tem aquele carinha que estava no Hamburgo e é do Tottenham, que eu esqueci o nome, tem o Gvardiol, tal, mas ainda tem o Livakovic, que é um goleiro que cresceu na última Copa e pode ser que cresça de novo. Eu acho que é difícil de não colocar que a Croácia vai incomodar. Eu acho que é complicado você aparecer aqui e dizer, pô, a Croácia não vai incomodar. É complicado, a passe cai nos mata-matas, eu acho difícil. Eu acho que a Croácia consegue incomodar, cara. Essa seleção da Croácia, apesar de estar no fim de ciclo, é uma seleção que cresce demais na Copa do Mundo. Uma seleção que, em todos os ciclos, desde a chegada, né, do Zlatko Dalic, é um time que, pô, no ciclo vai mal e pá, fez uma Nations boa ali, perdeu o final para a Espanha, mas depois foi mal. Agora tomou uma sapatada da Bélgica uma sapatada da Bélgica no amistoso, mas é um time que cresce na Copa. Não sei o porquê, mas é um time que cresce em Copas do Mundo e vai incomodar. Eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Para mim, a Croácia vai incomodar, tá? Curaçao vai cair na fase de grupos, né? Curaçao, como eu disse, está no grupo da Alemanha. É a equipe mais fraca desse grupo, juntamente ali com o Equador, né? É uma equipe que deve até fazer um golzinho ou outro aí para cima, pode até arranjar um golzinho contra a Alemanha e tal, mas é uma seleção muito fraca, é uma seleção que está estreando em Copas do Mundo, caiu num grupo onde tem 3 seleções muito mais fortes que a dela, então é uma situação muito complicada para Curaçao, para mim também aí tá à frente do Catar aqui como seleção, nível de seleção, pode demonstrar, mas é fraco, é uma seleção fraca. O Egito, cara, o Egito, como eu disse, é um potencial de passar em terceiro naquele grupo da Bélgica. Para mim, ele vai brigar ali pela segunda posição com o Irã, por isso eu vou colocar aqui, passa, mas cai nos mata-matas. Para mim, a equipe aí do Egito deve sim passar ou em segundo ou como um dos melhores terceiros. Eu vejo dessa forma. Deve ganhar ali o jogo mais fácil do grupo, que é contra jogo mais fácil do grupo contra a Nova Zelândia, mas deve ali empatar talvez com o Irã e perder para a Bélgica. E aí seriam 4 pontos, e aí vai brigar para classificar. Por isso que eu tô colocando ele para passar, mas caindo nos mata-matas. Equador, cara, o Equador é um potencial melhor terceiro, porque é um time que não faz gols, mas também não toma. É uma situação complicada, mas para mim não ganha da Alemanha e não ganha da Costa do Marfim. Pode fazer 3 pontos contra Curaçao, e por isso que eu vou colocar eles aqui passando, até acho que é uma seleção melhor que o Egito, mas eu vou colocar só passando. Vou colocar passando por mata-matas ali como um dos melhores terceiros. Eu acho que Equador tem potencial sim para ser um desses melhores terceiros. Mesmo o caso da Escócia, tá? Escócia
para mim tá abaixo de Brasil, tá abaixo de Marrocos, mas tá acima do Haiti e pode incomodar. Empatar um joguinho com o Marrocos, empatar o jogo com o Brasil, pode dificultar, porque não é uma seleção horrorosa, mas também não é uma seleção boa, tá? É uma seleção fraca, com fragilidades, né? O principal jogador dos caras é o McTominay, que é um baita jogador, mas, assim, um jogador que é volante na seleção, ele joga muito de centroavante. Então é uma loucura essa seleção da Escócia, mas eu acho que pode ser uma das melhores terceiras. É um time que pode atrapalhar ali a vida do Marrocos ou do Brasil nesse grupo C, tá? Mas, eu acho que deve passar em terceira colocada mesmo. A Espanha, cara, a Espanha não tem o que dizer. Favorita ao título, viveu um ciclo surreal. Tem aí uma seleção muito forte. A gente pode ficar aqui horas citando Pedri, Rodri, Dani Olmo, Nico Williams, sabe? Lamine Yamal, né, cara? Então, assim, é uma seleção muito forte. Uma seleção absurda, né? Uma seleção que tem, assim, um coletivo muito bem estabelecido. É um time que, por exemplo, na minha visão, é muito melhor jogando futebol do que a França. A França, ela é um conjunto de vários bons atletas, como a Espanha, mas muitas vezes é um individual que decide. Na Espanha, não. Na Espanha eu vejo que muitos podem decidir. Até o próprio Oyarzabal pode decidir um confronto para a Espanha. É um cara que é um cara low profile dessa Espanha, mas ele pode decidir um jogo. Obviamente que conta também com os talentos de Nico Williams e Lamine Yamal, que estão vindo de temporadas sofrendo com lesão, temporadas complicadas, mas são muito decisivos. A gente viu na última Eurocopa o que os garotos fizeram. E além de ter um meio de campo surreal, bons defensores, a gente pode citar aqui Cubarsí, Llorente, Pedro Porro, que fez uma temporadaça no Tottenham, foi um dos poucos que se salvou no Tottenham. Então, assim, é um time muito forte. Esse time da Espanha não tem como colocar eles como fora das favoritas, né? Acho complicado. Estados Unidos vai passar para os mata-matas, enxerga os Estados Unidos como uma equipe que vai sim estar ali nos mata-matas da competição. Não imagino os Estados Unidos caindo na fase de grupos, apesar de ter ali Turquia e Paraguai no grupo, pode passar como um dos terceiros, pode passar até entre os dois primeiros. Eu não estava com tanta expectativa sobre os Estados Unidos, mas aí eu vi o jogo contra a Alemanha, eu criei um pouquinho de expectativa, acho que pode fazer uma campanha interessante ali de quem sabe chegar numas oitavas, passando dos 16 avos. França, cara, obviamente é aí a segunda favorita para mim, hoje ela tá atrás da Espanha, apesar de ter talentos ainda melhores do que o da Espanha. A gente tá falando de Olise, a gente tá falando de Mbappé, a gente tá falando de Dembélé, a gente tá falando de Doué, a gente tá falando de Konaté, o Pamecano, Maignan, a gente tá falando de Theo Hernandes, Koundé, a gente tá falando de um time maço da França, ainda com N'Golo Kanté, um time muito, muito, muito acima. Tchouaméni, Cherki, né, entre outras opções. E é um time muito forte, mano. É um time que, pra mim, deve ter o Mbappé já se tornando o maior artilheiro de Copas nessa Copa do Mundo. Ele tem 13 gols, né? Ele precisa fazer aí... O maior artilheiro tem 16, né? O cara tem 13. Ele precisa de 3 gols pra empatar com o Klose. Acho dificílimo o Mbappé não fazer mais do que 3 gols nessa Copa. Deve fazer uns 6, 7 aí facilmente. Ainda mais se a França for avançando como normalmente e deve fazer, né? Quer chegar longe? Cara, não tem o que dizer, né? É França aí como uma das favoritas. Né? Ainda tem o trabalho do Deschamps, né? É o último ano, inclusive, do Deschamps. Deschamps deixa a seleção depois da Copa, mas tem aí uma seleçãozaça e um timaço que vai, mais uma vez, angariar essa vaga entre as favoritas, como foi nas últimas Copas. África do Sul cai na fase de grupos, não tem como, né? Não tem como alterar o destino para a África do Sul, não tem mais Tchabalala, não tem a história de estar jogando uma Copa em casa, né? Naquela Copa já não tinha ido bem, mas é uma seleção que tem ali o carisma. Tem o carisma, mas não tem nível para avançar para os mata-matas. Eu enxergo dessa forma a seleção da África do Sul. Beleza, rapaziada? Gana, cara, Gana é uma situação complicada. Eu acho que deve passar entre as terceiras no seu grupo, tá? Deve passar ali entre as terceiras colocadas no seu grupo. Mas eu não consigo ver essa Gana talvez fazendo história como fez em 2010. Apesar de ter jogadores bons como Semenyo, quem mais, cara? Tá me fugindo os nomes agora. Os irmãos Ayew ainda, né, que jogam bola e tal.
perderam o Kudus, que era um dos principais destaques desse time, trocaram de treinador agora nas vésperas da Copa. Então, assim, é complicado a situação de Gana. Eu coloco passando porque eu vejo que eles têm mais destaques do que o Panamá, que é o outro time que está no grupo, né? Eles estão no grupo com Inglaterra e Croácia e Panamá. Inglaterra e Croácia é muito acima e o Panamá é com que eles brigam ali para a terceira colocação, que vai passar entre os 3 melhores terceiros, né? Fazer um saldo de gols contra o Panamá. E a seleção é mais forte do que a do Panamá, acho que tem nomes melhores, mas falar que, pô, meu Deus. Não, o treinador da Gana tem um jogo pela equipe, um jogo que ele empatou, nem ganhar ele ganhou. Então, assim, é terrível esse fim de ciclo para a Gana. Perdeu, como eu disse, um dos seus principais jogadores, que era o Kudus. Então, assim, cara, tem problemas, né? Tem o Partey, tava esquecendo de citar aqui o Partey, né? Que também é um baita de um volante. Mas, assim, né? Acho que deve chegar nos mata-matas como uma das melhores terceiras, ou brigar para chegar nesses mata-matas, veremos como vai ser, mas é uma seleção bem, com muitos problemas, né? E bem fraca, na minha visão, perto das seleções anteriores de Gana. Haiti, cara, Haiti pra mim é uma das piores seleções dessa Copa do Mundo, talvez a pior delas, né? Uma seleção muito fraca, uma seleção muito frágil. É uma seleção que caiu num grupo onde tem 3 seleções muito superiores a ela, né? Então, assim, cara, não tenho o que dizer. O Haiti deve ser o saco de pancadas ali no grupo do Brasil. É uma seleção com muitos problemas, então eu vejo aí a equipe do Haiti caindo direto na fase de grupos. Tá? Holanda, né, os queridos Países Baixos do Memphis Depay, né, e companhia. No papel, tem uma baita seleção. Jogando bola é horrível. Tá? Eu acompanhei tanto a derrota para a Argélia quanto a vitória para o Uzbequistão. Esse time da Holanda joga muito mal, rapaziada. É loucura o que esse time da Holanda joga mal. Se você brasileiro acha que o Brasil tá jogando mal, é que tu não parou pra assistir essa Holanda. Essa Holanda joga muito mal, rapaziada. É loucura o que o Ronald Koeman tem um baita de um time em mãos. Tem uma zaga com Van de Ven, Van Dijk, o Timber, né, que foi cortado no final das contas. Né, tem Reinders, tem De Jong, tem Depay, tem, cara, um time com Gakpo, sabe? Cara, tem um timaço nas mãos, mano. Esse cara tem um baita de um time nas mãos no papel, tá ligado? Teria o Xavi Simons, mas que acabou se lesionando. Sim, cara. No papel é um baita de um time, mas jogando bola, me desculpe, mano. E essa seleção pra mim não vai nem incomodar. Essa seleção cai nas oitavas. Por quê? Porque eu acho que se ela passar em primeiro, ela pega o Marrocos. E pra mim, Marrocos elimina a Holanda. Apesar de ter mais camisa, Marrocos elimina a Holanda. Se ela passar em segunda, ela pega o Brasil. E aí, pra mim, ela cai pro Brasil. Então, por isso, a Holanda, pra mim, vai cair nos mata-matas. Passa, mas cai no mata-mata. Essa seleção é muito forte no papel, mas muito ruim jogando bola. Tá muito ruim, cara. E o Malen, gente do céu, o Malen, contra a Argélia, ele perdeu uns 5 gols. Ele perdeu gol contra o Uzbequistão também. É uma seleção horrível, mano, jogando bola. No papel, você fala, nossa, que timaço da Holanda. Cara, jogando bola é um terror. Se você pegar os melhores momentos de Uzbequistão e Holanda e Argélia, você fica de cara com o que tu vai ver. Essa seleção é muito ruim. É muito fraca, mano. Me desculpe, mas eu não confio nessa Holanda. Tá? E ela tem que tomar cuidado, porque tá no grupo da morte, né? Com Japão, com Suécia e Tunísia. Se jogar essa bolinha que tá jogando nos amistosos, meu amigo, capaz de nem ir pro mata-mata, hein? Capaz de nem ir pro mata-mata. Inglaterra vai brigar, tá? Inglaterra vai brigar. Acho que vai ser uma das seleções que vai longe nessa Copa do Mundo. Tem um ciclo muito forte. Agora tem um treinador muito qualificado, um treinador que é bom em campeonatos de mata-mata, né? Que a gente tá falando aí do Thomas Tuchel, que fez uma convocação de certo modo assustadora, vamos dizer assim, né? Deixando alguns bons jogadores de fora tecnicamente. Sim, mas acho que ainda tem uma seleção muito forte no papel. A gente fala de Harry Kane, a gente fala de Jude Bellingham, a gente fala de Bukayo Saka, tem o Rashford que viveu novamente uma boa temporada agora pelo Barcelona, tem o Stones ali para fazer a zaga, né? Tem o Guerri que tá surgindo como um baita zagueiro lá no Crystal Palace, primeiro agora no Manchester City, tem o Pickford que é um goleiro que é sim um goleiro que decide alguns jogos, a gente vê ele no Everton decidindo muitas vezes confrontos pro Everton. Então tem uma seleção forte, tem um baita técnico, principalmente nesse quesito de mata-mata. Então eu enxergo aí a equipe da Inglaterra como vem para brigar. Tá? O Irã, cara, o Irã como o Egito, eu vou colocar aqui
como passa pro mata-mata, mais cai. É uma seleção que é uma incógnita. É uma incógnita, eu acho que essa ideia de poder passar em terceiro vai facilitar um pouco a vida do Irã. Acho que é uma seleção que deve chegar pelo menos nos mata-matas, mas não deve passar muito dali não. O Iraque se lascou, né? O Iraque caiu num grupo muito difícil, né? O Iraque caiu num grupo muito complicado, é uma seleção fraca, uma seleção que veio, inclusive, da repescagem, né? Passando sofrido da Bolívia, é uma seleção muito fraquinha, né, cara? Talvez aqui até pior que a do Catar, uma seleção bem ruim mesmo, e caiu num grupo com França, Noruega e Senegal, que são 3 seleções com muito mais história em Copas do Mundo, né? Obviamente que mais a França, mas Senegal também tem boas campanhas em Copas. A Noruega tem um timaço, e pra mim vai ser uma das surpresas dessa Copa. A gente vai chegar na análise dela já. Então, assim, né? Não tem como. O Iraque deve cair na fase de grupos aí, caiu num grupo muito complicado. O Japão, pra mim, o Japão pode ser uma seleção que vai incomodar, como ela pode ser uma seleção que vai passar e cair nos mata-matas, porque ela tá nessa questão. Se ela passar em primeiro, ela pega o Marrocos. Se o Brasil passar em primeiro, se ela passar em segundo e o Brasil em primeiro, ela pega o Brasil e vice-versa. E eu acho que Marrocos e Brasil eliminariam o Japão. Por isso que eu vou colocar o Japão aqui, passa, mas cai nos mata-matas. Tá? Eu acho que é uma seleção que pode até beliscar, que não vai incomodar. Pode ser que com a entrada de outras seleções eu mude o Japão. Tá? Pode ser que eu mude o Japão pro vai incomodar. Veremos como vai seguir a tier list. Mas nesse momento eu acho que eu vou botar o Japão aqui passando, caindo nas oitavas. Jordânia, não tenho o que dizer, é um time que é muito fraco, apesar de ter feito uma campanha histórica para chegar na Copa do Mundo. É uma seleção, assim como o Iraque, que tem muitos problemas e caiu num grupo que tem 3 seleções melhores que ela, com peças melhores, né? Um grupo que tem a Argentina, a Áustria e a Argélia. É um grupo impossível da Jordânia talvez beliscar um terceiro colocado? Não, mas né, não imagino a Jordânia ganhando nenhum jogo nessa Copa do Mundo, por isso ela tá aqui caindo na fase de grupos. Inclusive, deixa eu ver quantos times tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só tem mais um que vai cair na fase de grupos aqui, na minha percepção. Caramba! Só tem mais. Só vai 12 aqui, mano? Caramba, velho. Caramba. Loucura, hein? Loucura, porque tem alguns times aqui que eu diria que queria cair. Tá. Eu acho que essas contas aqui elas estão meio erradas, mano. Acredito eu, mas tudo bem. Vamos seguir por aqui. Vamos seguir por aqui. Talvez eu acabe. A foda é que se eu colocar time quantidade errada, fica meio quebrado, né? Mas beleza. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Marrocos vai incomodar. Marrocos vai incomodar. É uma seleção que tem um ciclo, para mim, ainda melhor do que o ciclo de 22, que foi uma campanha histórica na Copa, chegando nas semifinais, né? Inclusive dando trabalho para a França eliminá-los nas semifinais. Um time que tem do Bono no gol, tem o Hakimi vendo a temporada da sua vida, tem Brahim Dias, tem Saibari, tem Exausuli, que se machucou agora, mas deve ainda continuar jogando a Copa do Mundo, sabe? Tem um time bem fortinho, tá? Um time bem chato de se enfrentar. Acho que poucos vão querer enfrentar esse Marrocos, tá? Poucos vão querer enfrentar esse Marrocos. É um time bem complicadinho mesmo, tá? O México é um dos que vai estar aqui no meio dessa galera de passa, mas cai nos mata-matas. Não consigo ver o México engariando coisas muito grandes. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Não vejo esse México ganhando coisas grandes, não, nessa Copa do Mundo. Outra seleção que vai incomodar vai ser a seleção da Noruega. Para mim, ela tem aí um potencial de chegar numas oitavas, tá? Passar ali dos 16 avos, chegar numas oitavas. Aí ela pode pegar o Brasil, dependendo da classificação dela, vai estar do outro lado da chave, pode pegar uma Alemanha, né? Quem sabe passa em primeira no seu grupo, ou até como uma das melhores terceiras, e aí pode cair pro outro lado do chaveamento até mais tranquilo. Então eu vejo essa Noruega como um time que vai incomodar e pode eliminar grandes. A gente fala de um time que tem Haaland, que tem Odegaard, mas não para por aí. Tem Nusa, tem Oscar Bob, assim, entre outros nomes. Tem alguns jogadores daquele time que foi muito bem, né, o Bodo Glimt, na temporada europeia. Então, cara, é um time que tem bons jogadores. É um time que as grandes vão querer fugir. Acho que as seleções grandes querem fugir de Marrocos, de Colômbia e de Noruega. Acho que são times que são times fortes. Assim como o Japão, tá? Talvez eu suba o Japão pro vai incomodar, cara. Sendo bem sincero, acho que eu posso subir o Japão até
ali vai incomodar. Nova Zelândia fecha aqui, né? Esse critério, se for com 12 times mesmo, fecha aí. Time muito fraco, né? É um time que vive, como eu disse, né, de bolas no Chris Wood, seu centroavante. Time com muitos problemas e caiu num grupo difícil para eles, né? Um grupo bem complicado para eles se classificarem. Não é um grupo, nossa, tipo, difícil igual o da Austrália. Não, mas a seleção é muito fraca para conseguir passar. Eu sei que tem Irã, Egito e Bélgica, nenhuma favorita, nem nada desse tipo. Só a Bélgica ali que é muito mais forte, mas eu acho difícil da Nova Zelândia conseguir engarear alguma coisa. O futebol da Nova Zelândia é um futebol praticamente semiprofissional, né? Então a gente tá falando de uma seleção muito abaixo das expectativas, né, cara? A situação aqui fica um pouco complicada, porque eu diria que o Panamá vai cair na fase de grupos também. Eu diria que o Panamá vai cair na fase de grupos, tá? Por isso que eu vou colocar eles aqui. Talvez eu tenha que subir eles para lá depois, mas eu acho que vai cair na fase de grupos. A equipe do Panamá deve ser a última ali do grupo L. Né? O grupo tem Inglaterra, Croácia e Gana. Paraguai. O Paraguai vai passar, mas vai cair nos mata-matas. Né? Não vejo essa equipe como uma equipe tão forte, mas é uma equipe que vai sim ali angariar e dificultar a vida ali de Turquia e Estados Unidos no grupo D, com toda certeza. É uma equipe bem competente, essa equipe do Gustavo Alfaro, tá? Portugal. Cara, Portugal é favorita. Né? Portugal fecha aí a minha tríade de favoritas. Eu vejo Portugal hoje à frente da Argentina, muito por conta do ciclo de Portugal. A gente viu o Portugal vencer a última Nations em cima dessa Espanha, né, e jogando muita bola, né? E vai ter também a motivação, né, infelizmente, né, não deveria ter essa motivação, mas vai ter, né, de jogar essa Copa pelo Diogo Jota. Né? O Diogo Jota seria convocado para essa Copa do Mundo, né? Infelizmente, uma tragédia tirou o Diogo Jota deste mundo, né? Espero que esteja bem o Diogo Jota onde quer que ele esteja nesse momento, ele e seu irmão, né? Então o Portugal ele vai ter um gás a mais por estar jogando uma Copa do Mundo pelo Diogo Jota e também por se tratar de talvez, né, muito possivelmente, a última Copa do Mundo do Cristiano Ronaldo. Mesmo o Martínez, né, técnico da equipe, dizendo que o Cristiano Ronaldo deve jogar 2030, eu não imagino. Tá? Eu acho que o Cristiano Ronaldo deve encerrar a sua trajetória em Copas agora em 26. Então, né, eu acho que vai ter muitos extra-campos que vão ajudar Portugal, além de uma seleção muito forte. A gente tá falando aqui de Diogo Costa, que é um ótimo goleiro. A gente tá falando de Nuno Mendes, a gente tá falando de Rubem Dias, a gente tá falando de Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, que são 3 dos melhores meio-campistas do planeta Terra hoje. A gente tá falando de Bernardo Silva ainda. A gente tá falando de Rafael Leão, que apesar de ter feito uma temporada horrorosa, tem muito talento. A gente tá falando de Cristiano Ronaldo. Então, assim, cara, é um time recheado de talentos. Não tem o técnico, talvez, ideal. Não tem o técnico ideal, porque é o mesmo cara que pegou uma baita geração belga e não ganha nada. Mas, porém, entretanto, todavia, eu acho que tem uma seleção até mais forte do que a geração belga. Acho que tem um time muito bom em mãos e Portugal tem, como eu disse, esses fatores extra-campo que vão dar mais gás para esses jogadores, né, que são muito talentosos. Então, eu vejo Portugal aí chegando como uma possível candidata ao título. República Tcheca, cara, a República Tcheca ela vai acabar ficando aqui no passa, mas cai nos mata-matas, porque deve passar entre os melhores terceiros ou algo desse tipo ali, né, no grupo A, que tem África do Sul, México e Coreia do Sul. Senegal, cara, Senegal deve também estar aqui entre passa, mas cai nos mata-matas. Eu enxergo ela como uma seleção que vai ter o Mané dessa vez, Mané que foi cortado em 22. Tem do Mendy, tem o Koulibaly, mas tem outros jogadores que surgiram aí no meio do caminho. Nicolas Jackson, que voltou a ser útil agora lá no Bayern de Munique, não mais no Chelsea. Tem um cara que eu tô esquecendo, cara, o nome do outro jogador. Fez uma baita temporada no Crystal Palace. O Sarr, né, fez uma baita temporada no Crystal Palace. Então, assim, tem um time recheado de bons atletas. Né? Eu acho que pode fazer uma Copa bem interessante. A Suíça vai incomodar, tá? A Suíça vai incomodar. E por que a Suíça vai incomodar? Porque, cara, a Suíça é simplesmente uma seleção muito forte defensivamente. Não tem jogadores astronômicos, nem nada disso, mas é uma seleção que, cara, vai vender caro essas eliminações. Dificilmente você vai ver a Suíça assim, tomando muito gol ou sendo eliminada de forma vexatória. Então, cara, a Suíça é um time que tem uma solidez defensiva surreal, mesmo não tendo jogadores tão qualificados. Uma seleção que, assim, preza pelo sistema defensivo
e sempre dificulta a vida. A gente é brasileiro, a gente pegou a Suíça 2 Copas seguidas. E nas duas a gente sofreu. A gente empatou em 18 e ganhou em 22 com um gol do Casemiro, assim, no bacia das almas nos últimos lances do jogo. Então a gente sabe como essa Suíça é complicada. Apesar de ter uma geração mais fraca do que 22 e mais fraca do que 18, é ainda uma seleção muito complicada de se vencer, que mais uma vez deixou a Itália indo para a repescagem. Mais uma vez dificultou a vida da Itália, né? Não foi a Noruega que dificultou dessa vez, né? Mas se não me engano, a Suíça complicou também a vida da Itália em dado momento no ciclo, não lembro quando. Então, assim, cara, é um time forte. É um time que vai sim se defender muito bem e vai complicar a vida de uma galera por aí. Eu acho que eu vou acabar subindo o Japão ali, mano. Pro vai incomodar. Acho que eu vou acabar subindo o Japão ali pro vai incomodar. Porque a Suécia eu digo que nesse grupo da morte, cara, a Suécia não chega tão bem na Copa. Não chega tão bem na Copa. E aí eu fico em dúvida entre Suécia ou Tunísia. Qual das duas vão cair na fase de grupos? Qual das? Acho que eu vou acabar colocando a Suécia no passa para os mata-matas, mas cai, e a Tunísia sendo eliminada, mas assim, difícil eliminar essa Tunísia, hein? Essa Tunísia é bem complicadinha. A gente viu no amistoso contra o Brasil, é um time organizado, um time que sabe jogar futebol. Então pode ser uma seleção aí bem complicadinha para estar, né? Longe. Cara, a gente vai ter que mudar coisa nessa lista aqui. A gente vai ter que subir uma galerinha ali pro Vem Pra Brigar. A gente vai ter que subir uma galerinha ali pro Vem Pra Brigar. Né? Vai faltar uma galerinha, mas vamos lá. Daqui a pouco a gente arruma isso. Turquia, na minha visão, é uma seleção que passa pros mata-matas, mas cai. Né? Quem sabe com o remeleixo aqui da nossa tier list ela não pode subir pro Vai Incomodar, porque eu vejo ela como uma seleção que tem bons nomes e que pode surpreender. Uruguai é uma seleção que para mim vai passar para os mata-matas, mas deve cair, não deve gerar perigo algum. Né? Tem uma chance aí de ter Uruguai e Argentina, né? Se a Argentina passar em primeiro, Uruguai em segundo no seu grupo, teremos um Argentina e Uruguai nas oitavas, e aí para mim a Argentina é bem superior, deve eliminar o Uruguai. Né? E manter essas eliminações, né? A Argentina é praticamente mãe ou pai, uma paternidade que a Argentina tem sobre a seleção do Uruguai, né? Então não tem muito o que dizer. A Áustria é uma seleção que, na minha visão, deve também ir para os mata-matas, mas deve cair. Tá? Deve para o mata-mata, mas deve cair. E o Uzbequistão aqui é uma seleção que está num grupo que pode ser melhor terceiro. Vai brigar ali com o Congo, quem sabe, para empatar com Portugal ou empatar com a Colômbia. Tentar se classificar com o Congo, eu acho que pode ser que se classifique. Deixa eu contar aqui agora, rapaziada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deu 20 certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem uma seleção aqui que eu tenho que subir. Né? Porque aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas aqui vai mudar. A gente vai colocar no Vem Pra Brigar ali. Calma que a gente vai arrumar isso aqui, tá? A gente vai arrumar aí pra bater a conta certinha, tá? A gente vai arrumar pra bater a conta certinha. O Brasil, Gabriel, o Brasil vem pra brigar. Ah, Gabriel, você é maluco. Essa seleção é uma bosta. Essa seleção é uma porcaria. Não acho. Tá? Eu acho que a seleção brasileira tem problemas nas laterais. De resto, a gente tem jogadores ótimos. Tá? Eu sei que muito questionável o Alisson. Ele é muito questionável. Já falei aqui várias vezes. Não acho que o Alisson deveria ter outra Copa para jogar, mas ele é o melhor que tem. Não tem o que fazer. Vamos de Alisson no gol. Na lateral direita, o problema é muito grande. O Wesley se machucou, o Ancelotti não convocou ninguém. Vamos de Banes e Danilo. Pra mim, tá aí o maior problema da seleção brasileira: as laterais. O Douglas Santos é um cara que faz arroz com feijão. E no lado direito, tem dois caras que não jogam de lateral. Tem que jogar improvisados, mas é o que é. Infelizmente, né, a gente perde um pouco de ofensividade, porque o Wesley era o cara ofensivo desse time. Agora a gente tem laterais muito pregados, né, porque são dois zagueiros improvisados. E no lado esquerdo são dois laterais que não atacam bem. O Alexandre não ataca bem e o Douglas Santos também não ataca bem. Então vamos ver como é que o Ancelotti vai fazer. Eu até iria com um esquema de 3 zagueiros. Se eu fosse o Ancelotti, poderia apostar no esquema de 3 zagueiros. É que como ele não utilizou, eu não imagino o que ele vai fazer, tá? Eu imagino que ele vai com 2 laterais e será Douglas Santos e Danilo. É preocupante?
é preocupante, tá? Mas eu não tô colocando que o Brasil vai ser campeão e que o Brasil é favorito. Tô colocando que o Brasil vai brigar, porque tem um bom treinador, um ótimo treinador, na verdade, tem um baita elenco. A gente tá falando aqui, cara, de um elenco com Vinícius Júnior, um elenco com Rafinha, um elenco com Bruno Guimarães, um elenco com Gabriel Magalhães, um elenco com Marquinhos, sabe? Com o próprio Neymar. Então, assim, a gente tá falando com o elenco com o Endrick, com o Ryan, sabe? A gente tem muita qualidade. Com o Igor Thiago, que foi artilheiro da Premier League, praticamente ali junto com o Haaland. Então, a gente tá falando de um time muito qualificado, mano. Muito qualificado, tá? Eu sei que não tá jogando nada, eu sei que nesse momento é difícil de acreditar no que eu tô falando. Mas o Brasil vai de novo pegar pelo menos quartas de finais. Vai. Confiem, acreditem e pode chegar numa final sim. Tá? Pode chegar numa eventual final sim, tá bom, senhores? Então, acho que o Brasil vem para brigar. Não coloco entre as favoritas, acho que tá atrás de Inglaterra, acho que tá atrás de Argentina. Acho que da Inglaterra nem tanto, acho que da Inglaterra ele tá meio igual. Que a Inglaterra é mais ou menos parecida com a gente. A Inglaterra tem um trabalho em estágio inicial, em um ciclo muito bom e com um treinador qualificado. Mais ou menos o que o Brasil tem. Acho que o Brasil e a Inglaterra hoje estão ali andando lado a lado. Acho que são duas seleções que andam muito próximas uma das outras. Da Argentina para cima são seleções que andam e estão estágios à frente de Brasil e Inglaterra. Mas eu enxergo o Brasil sim como uma seleção que vem para brigar. Agora a gente vai ter que arrumar aqui essa tier list, né? A gente vai ter que subir alguém ali pro vem para brigar. A gente vai ter que subir uma galerinha ali pro vem para brigar. Eu vou subir o Marrocos para esse vem para brigar. Eu acho que é uma seleção que pode sim dificultar a vida de grandes, e a gente já vai ver isso na estreia contra o Brasil, você pode ter certeza, tá? E para fechar, quem que a gente pode colocar no vem para brigar? Acho que daqui não vai subir ninguém, né? Vai subir pro vai incomodar no final das contas, mas não vai subir ninguém ali pro vem para brigar. Tem que ser 5, né? Tá dizendo aqui a tier list. E eu vou colocar a Alemanha, será pelo peso da camisa, cara? Uma Croácia eu acho que perdeu muito nesse ciclo, não enxergo desse jeito. A Noruega tem uma seleção muito forte, mas tem um sistema defensivo meio preocupante. Cara, eu vou acabar colocando a Colômbia, mano. Tá? Eu posso estar fazendo loucura aqui, mas eu vou colocar a Colômbia. Colômbia e Marrocos ali vão entrar pro vem pra brigar, por tudo que eu já falei durante o vídeo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente precisa subir 2 aqui pro vai incomodar. Quem que pode incomodar? Costa do Marfim pode incomodar. É uma seleção que deve incomodar. Os Estados Unidos é uma seleção que pode incomodar, mas é uma seleção de altos e baixos também. Qual seleção pode incomodar? A Holanda pode ser que vai incomodar, vai. Vamos subir, vamos dar essa moral pra Holanda aqui. Vamos subir a Holanda pro vai incomodar. Aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Você teria que subir 2. Mas se eu subir 2 não dá certo, né? Fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Opa, tem 2 aqui a mais. Tem 2 aqui a mais. Então vai subir a Tunísia. Vai subir a Tunísia, que pode sim se classificar. Lembrando, rapaziada, a tier list é diferente do simulador. O simulador ele é diferente porque no simulador a gente vai definir de fato os 8 melhores terceiros, os 2 primeiros de cada grupo. Aqui a gente está olhando a seleção como um todo, analisando como foi as eliminatórias, vendo assim por acompanhar os jogos para determinar o que a gente acha que pode acontecer. Por exemplo, Tunísia é uma seleção que está no mesmo grupo de seleções que estão acima, por exemplo, na lista. Em qual grupo que a Tunísia está? A Tunísia está no grupo que tem Holanda, Japão e Suécia. A Suécia também está aqui para passar e cair nos mata-matas. Ah, mas não dá para passar os 4 do grupo. Eu sei que não dá para passar os 4 grupos, mas eu vejo elas com potencial de passar e cair nos mata-matas. Essa é a ideia do tier list. O que realmente eu acho que vai acontecer vai sair no vídeo de quinta-feira, às 2 horas, tá? Onde eu vou fazer ali o simulador. Pegar o simulador lá, provavelmente do GE. Globo, e fazer o simulador, de fato, colocando resultado por resultado e fazendo aqui a minha simulação da Copa, tá? Eu enxergo dessa forma, beleza, rapaziada? Então, é isso, tá? Então, eu coloco desta forma, beleza? E aqui, então, a gente precisa subir mais uma, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Falta subir mais uma. Quem que eu posso subir desse time? Desse time de seleções aqui de baixo? Para o passa mais cai nos mata-matas.
Panamá não acho que vai. Cabo Verde pode beliscar aquela vaguinha ali que eu falei. Terceiro de melhor terceiro contra a Arábia. Cara, eu vou dar esse voto pra Cabo Verde. Eu vou subir Cabo Verde, tá? Vou subir Cabo Verde e a nossa tier list vai se encerrar assim. Tá? Pra mim tem 3 favoritas claras: Espanha, França e Portugal. Isso nessa ordem mesmo. Vem pra brigar, eu coloco também ali Argentina como as dessas que vem pra brigar mais forte, dessas 5 que estão por ali. Inglaterra, Brasil, Marrocos e Colômbia são seleções que correm por fora. Coloco que são seleções que correm por fora. As seleções ali que estão no vai incomodar, que são Alemanha, Bélgica, Croácia, Noruega, Suíça, Japão, Costa do Marfim, Holanda, são seleções que se você não vai querer enfrentar no mata-mata. São seleções que vão ali pegar pelo menos umas quartas, sabe? Umas oitavas, vão incomodar de certa forma. Passa, mas cai nas oitavas, são seleções que eu vejo com possibilidade de passar ou em segundo nos seus grupos ou como uma das melhores terceiras. Por isso que elas estão aí. Áustria, Turquia, México, Argélia, Bósnia, Coreia do Sul, Egito, Equador, Escócia, Estados Unidos, Gana, Irã, Paraguai, Tchequia, Senegal, Noruega não, Suécia, Uruguai, Uzbequistão, Tunísia e Cabo Verde, beleza? E as seleções que eu vejo mais tranquilamente assim de dizer que vai cair na fase de grupos são Arábia Saudita, Austrália, Canadá, República Democrática do Congo, Curaçao, África do Sul, Catar, Jordânia, Iraque, Haiti, Nova Zelândia e Panamá. Então esse é o fim da nossa tier list. Aproveite esse momento para tirar o seu print para dizer que eu errei em tudo e quem vai ser campeão da Copa vai ser, sei lá. Né? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Você concorda? Se você discorda de mim, também diz aí como vai ser a sua tier list. Né? Se você tem como os 3 principais favoritas, Espanha, França e Portugal. Se você discorda de mim, pô, Gabriel, eu acho que o Congo pode ser que surpreenda. Né? Deixa aí nos comentários a sua opinião, como que seria a sua tier list de fato, tá? Pra gente trocar aquela ideia bem bacana. Beleza, rapaziada? Agradeço a todo mundo que acompanhou esse vídeo. Esse vídeo ficou muito longo, mas é para abrir os nossos trabalhos com Copa do Mundo de 2026 aqui nesse canal. Eu prometo que na Copa do Mundo a gente vai estar aqui quase todos os dias. Eu quero que seja todos os dias. Vamos ver se eu consigo trazer conteúdo todos os dias. Beleza, rapaziada? É claro que eu não poderia deixar de pedir mais uma vez que você siga o 12º jogador, tanto no TikTok quanto no Instagram, que estão aparecendo aqui embaixo. Inclusive, não lembro se eu pedi isso no começo do vídeo, espero que tenha pedido, mas caso não tenha, tá aparecendo aqui embaixo agora para você acompanhar a gente por lá, porque também vai sair muito conteúdo nas nossas redes sociais de vídeos curtos. Tranquilo, rapaziada? Tamo junto, agradeço demais a presença de todos vocês, todo mundo que aguentou eu falando por horas aqui, certeza que deu mais de 1 hora esse vídeo aqui, vamos ver a hora que eu terminar de gravar, beleza? Mas eu só agradeço demais todo mundo que acompanhou até o fim. Tamo junto, valeu, fui e tchau.